E olha só, né, o tema que eu preparei para a gente conversar hoje. Esse tema, vamos combinar que ele já deu tanta volta, que a gente já ouviu tanto dele, né? Mas como é incrível, como ele ainda é eternamente uma dor, eternamente uma dúvida, eternamente uma preocupação. E 10 em cada 11 pessoas sofrem por não saber o seu propósito. A gente escuta muito sobre isso, né? Que parece que quando a gente não encontra um propósito na vida, nós ficamos completamente à deriva, como um barco sem direção, como se estivéssemos só literalmente passando pela vida e não entendendo qual é o nosso destino final, qual é a missão que nós viemos realizar aqui, o que é que a gente veio fazer aqui nessa conversa no final das contas, né? Oi, Larissa, gratidão, meu querido. Então, hoje o tema que eu sugeri aqui é desbloqueia esse propósito, pelo amor, vamos ver se a gente sai desse nosso processo de dor, porque é uma dor. Você pode não perceber, mas é uma dor muito grande quando você acorda todos os dias e né, vai trabalhar, seja hoje online, seja aí dentro do teu... Oi, Silvia, seja aí hoje home office, né, ou qualquer outra forma como você executa as suas atividades, você acorda, se prepara, vai para o trabalho, almoça, segue a tua rotina, no final do dia você chega de volta para casa, e aí fica sempre aquela dúvida, será que é só isso? E isso, no final das contas, que é viver, é sobreviver todos os dias buscando meios de sustentar-me, sustentar aqueles que vivem comigo e esperar o final de semana. Para quem sabe ser feliz no final de semana, numa possibilidade de estar numa reunião com amigos ou numa viagem. E agora, diante dessa situação em que nós mal podemos sair de casa porque também não temos o que fazer, então daí meu único propósito perdeu o propósito? Será que é apenas isso no final? Não é possível que seja só isso. E aí isso vira uma dor, vira um grande dilema. E pior, a gente começa a olhar os outros e achar que os outros têm um propósito, você não. E aí você fica pior ainda, né? Porque você fica ouvindo os outros dizendo do seu propósito de vida, que eu encontrei meu propósito de vida, e tem um monte de coisa falando disso o tempo todo, e aí você se sente a caquinha da mosquinha, né? Porque você fala, meu Deus, todo mundo tem um propósito, eu não sei qual que é o meu. E aí você acha que vai ter uma receita de bolo pronta para você. Né, que você vai comprar 2 quilos de trigo, meia dúzia de ovos, vai misturar tudo, vai bater, vai crescer e vai virar um bolão e aquilo é o teu propósito. E aí eu tenho uma notícia para te dar, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um propósito enlatado, não tem um propósito dentro de um vidro que você vai comprar, vai abrir esse pote, miraculosamente ele vai sair de dentro desse vidro como um gênio, né, da lâmpada e vai dizer para você, vim aqui atender o seu pedido e vou te dar um propósito de vida. Na verdade, o que eu vim contar aqui para vocês é um pouco do caminho, é um pouco do entendimento. E vocês vão entender por quê. Bom, acompanhem comigo um raciocínio, antes de mais nada. Muita gente fala, né, a gente escuta isso o tempo todo, propósito de vida é fazer o que você ama. Guarda isso para a gente entender melhor isso daqui a pouco. Propósito de vida é servir ao próximo. Será? Guarda isso que a gente vai voltar daqui a pouco. Muito bem. Então, para eu poder falar alguma coisa, eu tenho que trazer minha própria experiência, senão não faz muito sentido. Não dá para eu contar sobre o propósito dos outros ou a vida dos outros, porque eu já falei aqui no início dessa live que aqui não se trata de comparar-se ou de querer copiar alguma coisa pronta, né? Uma receita pronta. Então eu vou falar um pouco sobre mim. Assim como a maioria de vocês que está aqui me acompanhando, ou que vai ver isso depois,
Eu também tinha essa dúvida terrível de, afinal de contas, qual era o meu propósito de vida. E por muito tempo isso foi uma grande dor, de verdade. Eu diria que há mais ou menos 6 anos, então, isso piorou de uma forma assim terrível, de ter dias que eu acordava e não conseguia pensar em outra coisa. Para mim, tudo girava em torno de ter que descobrir o meu propósito de vida. E pior, eu me sentia muito mal, porque eu me colocava na seguinte condição: estou só sobrevivendo, não sei porque que eu estou fazendo determinadas coisas no meu dia a dia mais, porque parece que nada mais me faz sentido. E eu ainda me sentia uma devoradora do mundo, né? Uma devoradora do ambiente, porque eu pensava, além de eu não ter a menor ideia do para que eu sirvo, afinal de contas, qual é o meu propósito, eu ainda acordo todo dia e consumo energia elétrica, água, vou ao supermercado e consumo comida. Enfim, eu me senti uma devoradora ambiental, assim. Aí piorava muito toda a minha situação. Que daí, além de eu não achar o meu propósito, eu ainda me sentia culpada por estar viva. Quem nunca? Quem nunca sentiu que por faltar-lhe um propósito, você talvez não merecesse estar vivendo? E quem nunca sentiu a dor da depressão por isso? É que a gente vai colocando vários nomes numa única coisa, que é o que gira em torno dessa conversa. O medo. O medo de não caber numa história pronta. O medo de não sermos aceitos numa sociedade que predetermina o que é melhor para cada um. O medo de não atendermos às expectativas das pessoas que amamos. O medo é o que movimenta toda essa nossa grande pergunta. E quando a gente passa a compreender, então, como é que esse medo está atuando para nos afastar de algo que é bem mais simples do que podemos imaginar, a gente começa a respirar. Mas então eu vivia exatamente nessa rotina, né? Nisso que foi uma condição de tentar caber nas expectativas de quem eu amava, de tentar fazer exatamente como o meio exigia. Então, aquele padrão básico, né? Você atingiu uma certa idade, adolescência, né? Um pouco antes da fase adulta, você já tem que definir a tua profissão. E tem que ser uma profissão que vai te dar dinheiro. Então, você vai ter que encontrar ali uma faculdade, um curso que vai te garantir ganhos, porque a hipótese sempre era de que alguém que está bem empregado, ganhando bem, está cumprindo a sua função na vida, porque ela está trabalhando, ganhando dinheiro, está comprando, consumindo, tem coisas, logo se tem, está feliz. Era assim. Sempre foi assim, a grande maioria do tempo as coisas ainda funcionam dentro dessa lógica. Então escolha uma profissão que vai te render algum retorno financeiro. E aí você estuda, você passa ali anos numa faculdade estudando, e às vezes você até descobre que aquilo não é exatamente uma coisa alinhada com o que você ama, mas você permanece ali porque você não pode decepcionar as pessoas que apostam em você, seus pais, né, seus amigos. Como que agora você vai deixar aquilo que você acreditou que fosse o seu sonho? Então você permanece e começa então a construir aquela lógica, e aí eu estou falando de mim. Então eu entrei para um curso de direito, obviamente que sim, o direito é uma paixão na minha vida, mas depois é que eu fui compreender de que forma ele se alinhava ao meu propósito. Naquele momento, não. Naquele momento eu fui cumprir o protocolo de fazer uma faculdade que me desse um retorno. E no meu tempo as opções, no meu tempo não é tanto tempo assim, mas enfim, a gente tinha as opções que mais tinham uma probabilidade de futuro naquelas décadas, que seria a medicina, o direito e as engenharias, né? Então as pessoas mais ou menos se dividiam nessas direções e seguiam carreiras nessas direções. Eu acho que foi realmente um boom aí no mercado dessas áreas. Hoje a gente está vendo uma outra fase muito voltada para o mundo da tecnologia, mas enfim, eu pertenço a uma década pré-digital, ainda analógica,
Inclusive, nós estudávamos por livros físicos. Acho que é por isso que vocês estão vendo tantos aqui atrás de mim. Eu ainda tenho essa mania, porque eu amo o cheirinho de livro. E então eu fui fazer o meu curso de Direito. De fato, eu amo o Direito, eu amo a disciplina, o curso, a filosofia, a teoria geral do Direito, como ele se fundamenta. Eu gosto muito disso. Mas seguir aquele padrão, né, de você estudar, ser mais ou menos bom aluno, ser mais ou menos bom profissional, aí você vai cursar até o final, depois você faz um estágio, aí depois você começa a trabalhar no escritório, de repente você está com o teu escritório montado, naquele tempo a gente tinha muito isso, né, de montar o nosso próprio local, e aí você começa a trabalhar, e não demorou muito para eu me sentir muito infeliz. Eu sempre gostei muito da noção de equilíbrio das coisas. Minha noção de ordem e justiça sempre teve muito presente desde criança. Eu pequena, ainda com 6 anos de idade, tive uma experiência na pré-escola em que eu discuti com o Coelho da Páscoa, que obviamente era minha professora vestida de Coelho da Páscoa, que veio trazer ovos de Páscoa para as crianças no dia da Páscoa. E aí tinha lá umas crianças muito mal educadas e que tinham já judiado de uma criança especial que frequentava a escola junto, né, na pré-escola nessa época. Não tinham salas diferenciadas e nem havia tratamentos diferenciados e pouco se sabia, na verdade, do trato, né, com as crianças especiais. E eu tinha um colega que tinha um problema de autismo bastante avançado. Criança, gente, pré-escola, 6 aninhos. E as crianças mais espertinhas judiavam muito dele, né? E ele não sabia se defender, não tinha discernimento para isso. E eu sempre era, né, a protetora dele, de parar na diretoria para defendê-lo o tempo todo. E então esse Coelho da Páscoa, marvado, começa a distribuir os ovos. E o que a gente tinha e tem ainda no nosso imaginário, que é o que a maioria das mães ainda fazem com os filhos, né? Pense nisso. Aí começam os grandes dramas. Era dito que nós mereceríamos um ovo de acordo com o quanto nós fôssemos legais, bonzinhos, bons alunos, bons filhos, etc, etc, de bom. E aí eu vejo aquele coelho distribuindo os ovos e vejo aqueles meninos malvados recebendo ovos grandes. E aí quando chegou naquela criatura toda humilde e toda caladinha, quietinha, ele recebeu um ovo pequeno. E eu não entendi aquela métrica, né? Na minha mente, eu, obviamente, julgando a cena, pensei que os meninos são muito mau caráter, eles judiam dessa alma aqui que não sabe se defender. E ele é um menino que não causa mal a ninguém, quietinho, e recebeu um ovinho. Ah, não, tem alguma coisa errada. E já me vesti de toga e fui discutir com o coelho a relação, né? Fui fazer um parecer ali, dizer para aquele coelho que ele estava muito equivocado. E aí, enfim, isso virou um grande drama infantil. Fui parar na direção, obviamente, porque eu não consegui me expressar, né? E o coelho viu que eu estava passando do limite no meu acesso de defesa. E então fui levada à direção onde a diretora, juntamente com a minha mãe, me contaram que os ovos foram mandados pelos próprios pais. Então o tamanho era relativo ao que o pai encaminhou para a escola. Ó, quanto erro nessa história. Mas enfim, o fato é que naquele momento eu já tinha esse senso muito forte. E um senso muito forte de tentar olhar as coisas e entender de que forma elas aconteciam. Isso na criança ali já desenvolvendo uma série de sensos. Então, ok, gostava e gosto do direito, sou professora, leciono no curso de direito e amo fazer isso. Mas a coisa foi acontecendo e depois de me formar e montar o meu escritório, cerca de 4 anos já trabalhando com o meu escritório, que ia muito bem, por sinal. Era um tempo muito rico de produção, de produção acadêmica, de coisas, novas leis surgindo. A gente estava entrando no auge aí, né, na virada de 90, quando então a gente tem um governo mais aberto. Foi quando o Fernando Henrique entrou e a gente começou a ter umas discussões sobre normas mais participativas, conselhos,
regulação. Então era um momento muito assim produtivo, de um ponto de vista técnico. Mas eu me sentia tão frustrada porque parecia que nada acontecia de fato, né? Os processos demoravam muito, eu não via ali a justiça sendo operada na velocidade que as pessoas necessitavam, os meus clientes, né? E aquilo me angustiava até que eu fui me envolvendo com outras áreas do direito e fui parar na área ambiental, exatamente por conta das regulações que se iniciavam. Agência Nacional de Águas, agências ambientais se formatando. E aí eu encontrei talvez ali uma esperança de poder então desenvolver algo que estivesse alinhado comigo, que eu não sabia ainda o que era. Já era o meu propósito gritando, mas eu ainda não sabia o que era. Obviamente que aí eu fui me envolvendo com política, com vários setores, e sempre com aquela criança inflamada querendo se fazer ouvir, né? Querendo julgar as coisas muito ali a partir dos meus pontos de vista. O tempo foi passando e o fato é que a infelicidade não passava. Eu ainda não me sentia realizando o meu propósito. E demorou, gente. Olha, demoraram 40 anos para eu finalmente me perguntar um dia o que eu estava fazendo aqui nessa vida. E começar meu autoconhecimento e a minha busca. Os sinais sempre foram claros. Eu sempre amei escrever, eu sempre amei ler, eu sempre amei estudar e sempre amei ensinar. Ensinar é uma característica que eu tenho desde pequena. Com aquela criança que tinha um problema de autismo, eu passava horas tentando ensiná-la para que a professora não brigasse com ela. Então eu passava ali me dedicando àquela criança para ensiná-la. E eu via nela os atributos das melhorias que ela ia demonstrando conforme ela recebia ali uma atenção. E eu fazia isso com vontade. Sempre foi uma coisa muito grata poder ajudar desta forma, orientando, ensinando, nunca pegando para fazer para ninguém, porque eu também, pelo senso de justiça, sempre achava que a pessoa tem capacidade de compreender e assimilar, mas eu tenho que oferecer a maior parte possível do conteúdo, né, daquilo que eu tenho disponível, para que ela possa fazer esse acesso. A partir daí ela está apta para pegar a varinha dela e sair em pesca. Então, isso sempre foi muito vivo em mim. Isso sempre esteve em mim, mas eu não consegui olhar para isso como um propósito. Por quê? Porque a gente passa um tempão também achando que propósito é algo que alguém com uma barba bem comprida vai descer do céu com um pergaminho gigante e vai dizer para você, Andréia, vim ler o seu propósito de vida. E abre aquele pergaminho gigante em sânscrito e começa uma leitura incrível, né, que você não vai entender nada, obviamente, porque você vai ter que descobrir o propósito dentro de você. Agora vamos voltar. Lembra que eu te perguntei se propósito era algo que você ama? E lembra que eu te perguntei que propósito, com o que ele está alinhado? Sabe por que a gente perde tanto tempo em não compreender o que é o nosso propósito de vida? Porque a gente confunde propósito com a melhor proposta. Presta atenção nisso, se não é isso que te ocorre aí. Parece-nos a melhor proposta aquele emprego que vai nos garantir o melhor salário. Parece-nos a melhor proposta aquela faculdade que vai nos garantir o emprego do melhor salário. Parece-nos a melhor proposta sempre o ter. E aí a gente fica uma vida vivendo para ter. No momento exato que a gente olha e fala, não é sobre ter, é sobre quem eu sou. A proposta perde o efeito porque o propósito ainda não fez sentido para você. O propósito não é ganhar dinheiro, comprar uma cama king size. O propósito é dormir toda noite o sono do justo, da harmonia e da paz e acordar no dia seguinte sentindo que o seu propósito está vivo dentro de você. É algo que você ama? Normalmente sim, mas tem uma questão importante. Se você ama muito algo, mas ainda não descobriu o porquê e o para quê, talvez não adiante de nada. Ainda assim, você vai fazer escolhas baseadas no melhor emprego, na melhor escola, para ter o melhor dinheiro.
E ainda assim você vai padecer. Você vai achar que está fora do seu propósito. Porque provavelmente aquilo que você ama não vai responder a essas expectativas do ter. Então, antes de você fazer aquilo que você ama, você precisa entender o porquê e o para que você faz aquilo que você ama. E aí aqui vem outra história, que é a tal da história do servir. Eu ouço muita gente falar, meu propósito é servir. Eu vou ser bem honesta com vocês, o meu não é não. Quem serve são as pessoas que trabalham em restaurantes, aeromoças, o meu não é não. E você pode estar chocado ouvindo isso. Sabe por quê? Porque eu só posso servir para você aquilo que está cheio no meu copo. Se o meu copo não está cheio, eu não tenho como te servir absolutamente nada. Eu não tenho como te oferecer água com um copo vazio. Então eu não tenho como servir a ninguém enquanto eu não estiver completa e repleta de tudo aquilo que eu mesma preciso compreender. Hoje mesmo, sabendo francamente o meu propósito, eu entendi que eu não posso servir a você, senão fica muito fácil. Você vai receber isso e não vai ter a tua descoberta, o teu próprio caminhar. Então, o que eu faço, na verdade, é ser uma ponte. Eu faço esses diálogos com você para te fazer pensar. O meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo hoje com a terapia multidimensional, nada mais é do que trazer a sua consciência do seu inconsciente aflorar para que você tenha um salto quântico e faça as mudanças. Porque também não adianta nenhuma terapia se você não pegar a tua varinha e sair em pesca. Não existe milagre. Se alguém te vende algum milagre, por favor, meu celular está na bio, me manda o contato desse milagreiro, que eu estou precisando de uns milagrinhos aqui também. Não existe. O único milagre que existe é o agir. E a ação alinhada com o propósito é resultado. É óbvio que é resultado. É óbvio que dá certo. Então, sim, eu sou uma experiência incrível de um propósito que funciona e deu certo. E demorou para eu entender, mas sabe o mais mágico? Não tem problema. Não tem importância nenhuma o tempo que leva. O que importa é que na hora que você entende, você o executa com maestria, com prazer, com felicidade, com harmonia, e isso te traz resultados. Os resultados estão diretamente relacionados com o seu entendimento, com aquilo que te trouxe um sentido para a vida. Lembra que eu contei que eu estava na minha sacada perguntando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa vida, consumindo o meio ambiente? Falo brincando, mas era uma grande dor, era uma depressão mesmo, era uma sensação de não faz mais sentido existir. Essa é a grande verdade. Chega uma hora que sobreviver já não vale mais absolutamente nada. O ter não vale mais nada. Sabe, eu viajava pelo mundo e eu chegava nos lugares e me sentia tão vazia. Parecia que faltava algo. Faltava eu saber como que eu ia encher o meu copo. E para encher o meu copo eu precisava estar completa de mim. Desse senso de amor, desse senso do meu porquê e o para que eu faço algo. Hoje, eu faço algo, meu porquê e o meu para quê é exatamente para que eu possa te oferecer tudo aquilo que já completou o meu copo e vaza. Como o meu copo está transbordando, eu posso te oferecer essa água que jorra em conhecimento. Eu posso te oferecer a ponte para você fazer a sua travessia. Eu posso te oferecer um caminho de jornada para você chegar no seu propósito, mas o seu propósito está aí dentro de você. Está aí. E é tão simples, o meu é ensinar. E ensinar cabe em tanta coisa, gente. Nem eu sei o limite. O céu é o limite. Infinitas possibilidades. E aí veio o porquê e o para quê. É ensinar por amor. Porque no dia que eu estava lá, combinando de voltar, assinando meu contrato de retorno,
E que eu, numa arrogância infinita, dizia assim, não estou voltando lá, gente, porque eu preciso ajudar as pessoas, tá? Eu estou indo lá porque eu tenho que salvar todo mundo. E aí o meu mentor falou assim para mim, você vai voltar para salvar todo mundo, né? Que beleza, que bom. Você tá ligada que você não vai lembrar de nada, né? Que você corre o risco de voltar lá, além de não salvar ninguém, se ferrar e se perder, né? Não, tô certa, meu caminho é lá salvar todo mundo. Tá bom, vai lá. E aí eu entendi o meu porquê, o pra quê. Eu vim aqui para me salvar da minha arrogância, eu vim me salvar da minha falta de compreensão, do meu julgamento, da forma de olhar para o outro, querendo impor algo a ele, quando tudo que eu precisava era olhar para mim mesma e entender que a pessoa que tinha mais coisas a resolver era eu. Por isso que eu voltei. Que se eu já tivesse de asinha e anjinho com a Arela, eu não estava aqui, né? Estava mentorando alguém em outro lugar. Mas não. Eu vim aqui exatamente para me salvar de mim, para entender a mim mesma, para compreender e desenvolver essa autoanálise. Não é autocrítica, não é autojulgamento, não é controle. Entender que eu passei uma vida tentando copiar alguma coisa que o meio me disse que era bom, que a família disse que era bom. E veja, a família faz isso porque é o melhor que ela tem para te oferecer, porque todos querem o teu melhor, dentro daquele melhor que eles também entenderam e significaram como melhor. Isso vão virando crenças que vão nos limitando e vão nos impedindo de fazer a nossa travessia para o nosso propósito. Mas quem é a única pessoa que vai compreender o que é isso? É tu, com tu, o tempo todo. É o tempo todo a gente se olhando e se modificando. É o tempo todo nós tendo a humildade, nós termos a humildade de aprender olhando ao outro. A tal da empatia não é se colocar no lugar do outro. Não é. É impossível eu saber a tua dor. É impossível. É impossível e eu me resigno à sua dor. Mas é possível que eu seja empata a ela, e ser empata é exatamente não julgar. É exatamente não ficar criticando. É exatamente apenas ter compaixão por tudo o que você está vivendo. Buscar te oferecer aquilo que transborda do meu copo, da água que eu tenho transbordando e jorrando. E aí você fazer o seu melhor a partir daí. Isso é possível. Mas antes disso eu tive que encher o meu copo até ele derramar. Quando a gente faz isso, quando a gente consegue entender que a gente veio aqui só para se salvar, gente, é literalmente a história do avião. Máscaras cairão do teto se o avião despressurizar. Primeiro, vista sua, para depois tentar ajudar alguém. Enquanto eu não fui capaz de me amar, de me olhar com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades e, obviamente, fazer o meu melhor todos os dias para me melhorar e me superar, eu também não sabia o como desenvolver o meu propósito. Eu fui lá e entendi o porquê e o para quê, mas aí como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou colocar tudo isso em prática? Mas na hora que você compreende o porquê e o para quê, o como fica simples, porque absolutamente tudo que você fizer vai estar alinhado ao seu propósito. Você pode fazer pastel. Se esse pastel está alinhado com o seu propósito, vai ser o melhor pastel do universo. Para quem? Para quem você está servindo o que transbordou do teu copo. Porque você não veio para servir, você veio para se olhar, ver-se a si próprio. Aquele acordo que você fez quando você voltou não era de vir ser legal com ninguém. Era de se perdoar, porque perdoando-se a si, você perdoa a próxima. Era de se autoconhecer, porque conhecendo-se a si, você tem compaixão e empatia pelo próximo. Aquele acordo dizia que você estava voltando para que você se reconectasse ao seu espírito, que você esqueceu que era sobre ele, no final, que você tinha que conversar. Quando o teu mentor te falou, você está ligado que você vai esquecer tudo quando você voltar? E você disse, legal! E você mergulhou novamente, você só está mergulhando de novo nessa hipótese chamada vida
porque o teu aprendizado não foi concluído. Então, como que você pode supor a ideia de salvar alguém? Não, você apenas pode salvar-se a si e ser uma ponte para que o outro possa encontrar também um caminho. E obviamente que a gente não pode sequer fazer força para trazer o outro para o nosso lado, que a gente não sabe qual é o lado dele, a gente não sabe qual é a história que ele vai ter que compreender para entender dentro dele também isso tudo, mas podemos ser exatamente essa ponte. E esse é o meu propósito hoje, ser uma ponte para a sua passagem de um estado a outro. Mas a travessia quem faz é você. Eu não posso te puxar nem te empurrar, mas eu posso te auxiliar na construção dessa ponte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu disse para vocês, o meu propósito é esse, é ensinar. Por meio da terapia multidimensional eu tenho executado esse trabalho, que é maravilhoso. De fato, quando a gente compreende o porquê e o para quê, os presentes vão sendo entregues para nós. É quase como o nosso mentor dizendo assim, ela sacou, vou colocar uns sinais ali agora para ela no caminho, para ela poder ali agora desenvolver tudo o que ela está entendendo. Até porque agora está na hora, né, dela também entregar algo de volta ao todo. Mas não como uma cobrança, não como uma obrigatoriedade, mas porque começa a fazer sentido para nós estarmos contribuindo de algum modo. Por quê? Porque nós somos exatamente isso, um ser humano. E um ser humano faz isso quando ele compreende a sua missão, o seu porquê, o seu para quê e o seu propósito. Ele é um humano. E humano faz coisas de pessoas humanas, que é ser respeitoso, que é tratar o outro com empatia e compaixão, que é auxiliar ao outro com aquilo que ele tem em excesso dentro dele. Porque a caridade é uma coisa que se confunde muito hoje em dia, né? Ser caridoso às vezes se confunde com tentar esconder as próprias máscaras. A caridade é daquilo exatamente que você tem sobrando tanto dentro de você que você quer entregar para o outro, você quer dar para o outro. E eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? O dinheiro é uma coisa, e aqui eu estou falando de caridade num termo mais elevado, de compreensão, porque muita gente faz caridade só para poder se livrar das culpas, de não conseguir se olhar a si próprio e se esconde atrás da pseudo-caridade para poder se justificar. Eu sou o bom, né? Usa uma máscara. Então veja, perceba como é leve. E aí por que eu estou falando disso? Porque a partir da terapia multidimensional, a partir da minha missão, que é ser uma ponte para a construção do seu propósito, eu desenvolvi agora, recentemente, um projeto onde eu elaborei um curso online. E ele está disponível, o link está na minha bio. É um curso que eu proponho para vocês em módulos, exatamente um caminho para você construir a ponte para você chegar no seu propósito. Você vai chegar, mas ali tem um caminho. Ali tem uma direção, ali tem um conteúdo que te auxilia a ter um entendimento, desde o momento em que você materializa ali, mentaliza a sua vontade divina mesmo de encontrar um caminho, até a própria construção como uma ponte mesmo, sabe? Que você tem que escolher os materiais, tem que se preocupar com o movimento, a vibração dessa ponte. Você tem que lembrar que sempre há uma dualidade importante na análise dessa travessia e que uma não anula a outra. Foi preciso entender alguma coisa deste lado para você poder chegar ao outro. Então não se anular uma coisa da outra, ter auto-perdão, ter entendimento de que aquilo que pareceu dor, na verdade, foi um grande aprendizado para a sua travessia e que está na hora de soltar essa dor para fazer essa travessia, se você, de fato, manifesta uma vontade de encontrar o seu propósito. É um caminho onde eu te auxilio a pensar,
onde eu te ajudo aí a raciocinar sobre quem é você a partir das duas partes que te geraram, o Yin e o Yang. Como você consegue integrar isso a você, o pai, a mãe, de que forma isso hoje te traz aí a consciência dessa inteireza que é você, essas duas partes, esses dois gametas que te deram origem a um ser uno, e como você hoje pode recepcionar isso tudo dentro de você com amor, para você poder ter o material necessário para consolidar essa ponte para a sua travessia. De que forma você pode conseguir olhar para isso tudo com autorresponsabilidade e fazer as escolhas diferentes hoje daquilo tudo que foi antes, porque você não precisa estar mais se preocupando com o bom emprego que vai te dar o bom salário para comprar. Não é mais isso. Mas a hora que você manifesta o seu propósito, isso vem de acréscimo. Isso vem de acréscimo, não é mais uma areia que escorre pelos vãos dos dedos, o ter que não tem um sentido muitas vezes, mas aquela coisa do receber em pagamento o teu valor, o valor do teu propósito, que não tem preço monetário. É um valor que foge do valor monetário. É um valor que te traz harmonia, paz, que você vê que aquilo faz tanto sentido que o teu coração jorra e transborda tudo aquilo. Então eu elaborei esse curso para vocês. Então hoje eu vim contar dele e quero que vocês então participem dessa oportunidade. O link para esse curso, que chama A Ponte para o Seu Propósito, está na minha bio. Você vai encontrar lá o link para acessar o curso, para fazer sua inscrição. Ele tem um custo muito acessível, exatamente porque a minha intenção é que a maioria das pessoas possam acessar essa informação, possam chegar nessa hipótese, nesse caminho, para poderem sair de tanta dor, para poderem encontrar realmente uma direção, poderem ter uma fórmula para construir essa ponte para a travessia, para o seu propósito de vida. Essa é a minha intenção com esse curso que eu entrego para vocês. Bom, pessoal, meu recado hoje era esse. Eu estou muito feliz de ter me permitido essa experiência. Aproveita o curso, divulga, conta para os amigos, conta para geral, que tem uma oportunidade única para essas pessoas poderem também acessar essas informações. Como eu dizia, eu chamo de terapia multidimensional a técnica que eu utilizo hoje, exatamente porque muitas pessoas me perguntam: você trabalha com a radiônica, a radiestesia? Eu denomino de multidimensional todas as técnicas que conectam com frequências superiores à terceira dimensão, que é essa com a qual a gente se conecta por meio da visão, audição, olfato, tato, ou seja, dos nossos sentidos, que é exatamente comprimento, largura e profundidade. Tudo que extrapola isso, né, que está numa condição que a gente não consegue entender porque está num sentido vibracional superior aos nossos sentidos físicos, né, nos conectam a algo metafísico, são denominadas de terapias multidimensionais. A barra de Assis, o Theta Healing, a apometria, o passe energético, o reiki, a constelação sistêmica familiar. Todas essas técnicas eu adaptei para uma única ferramenta que eu utilizo, que é a radiestesia radiônica. Mas eu aplico todos os conteúdos e conhecimentos e agreguei a uma única ferramenta, onde a gente identifica o que está bloqueado na sua vida, por que foi bloqueado, mas mais que isso, a origem do bloqueio, que muitas vezes está em vidas passadas, muitas vezes pode ser uma crença limitante, pode ser algo relacionado à criança, a relacionamento com pai e mãe ou com antepassados, né, com cultura, religião da família. Enfim, há uma série de porquês e quando. E aí, conforme o que se apresenta durante a terapia, eu vou aplicando as técnicas ali, junto, no conjunto da obra, né? A pessoa vai ali sentindo todos os efeitos imediatamente e são transformadores, né? Eu recebi hoje um relato
da Gisele contando que ela não está mais sentindo dores terríveis que ela tinha nas mãos, que ela tomava injeções para dores fortíssimas. Para você ver como tudo a gente cria antes no âmbito emocional e mental e espiritual, antes do corpo revelar qualquer coisa. Então, por meio dessa técnica que eu desenvolvi, eu criei um método para ajudar você nesses desbloqueios. Eu uso uma ferramenta, mas dentro dessa ferramenta eu agreguei o valor de todas as outras técnicas. Técnicas essas que o meu aprendizado me auxiliou a poder fazer exatamente isso, ser a ponte para você, para o seu despertar de consciência. É isso, turma. Quero agradecer muito por você estar aqui comigo, acompanhando esse vídeo, acompanhando essa live que eu vim aqui contar, essa novidade para vocês. Faz sua inscrição, faz o curso, constrói a tua ponte, porque eu tô te entregando tudo o que é preciso para você fazer isso, fazer a tua travessia para o teu propósito. E todos vocês por estarem aqui, por acompanharem o meu trabalho e voltar a dizer para vocês, o meu trabalho é ser essa ponte para o seu despertar. E eu espero poder continuar executando isso a uma vida inteira, nessa existência e na eternidade, porque o nosso espírito, no final das contas, tudo o que quer é exatamente isso, seguir evoluindo. Gratidão, boa noite para vocês. Tchau, até a próxima live, turma!